pessoal, beleza? Faz tempo aí que eu não faço vídeo, resolvi fazer um aí para conversar com vocês. Sei que não tenho tido distante aí de muitas pessoas por motivos meio que óbvios, né? Estou distante, tô nos Estados Unidos, tô trabalhando com jiu-jitsu aqui. Cheguei aqui através do mestre Álvaro Romano, na ginástica natural. Ele me auxiliou, ele abriu essa porta para eu vir até aqui e ele me apresentou o mestre Márcio Stamborski. Agora estou aqui na Gracie Sports Jiu-Jitsu, em Connecticut. E de lá para cá tem sido bênçãos, atrás de bênçãos em minha vida. Deus tem me abençoado muito. E desde o dia que eu saí de Curitiba, Deus abriu as portas e me mostrou o caminho. Coisas sobrenaturais aconteceram em minha vida. A partir do momento que eu não aceitei mais viver a vida que eu estava vivendo, no momento que eu estava vivendo, no meio de uma pandemia, sem dinheiro, sem nada, sem poder ver meus amigos direito, não estava ganhando dinheiro porque estava tudo fechado, e aquela história de não saber o dia de amanhã, ficar refém de governantes. Então me ajoelhei, pedi para Deus para me perdoar primeiramente das coisas que eu fiz de errado durante o caminho. Muitas coisas eu errei. E pedi direção. Falei, Deus, o Senhor pode me dar uma direção e eu vou fazer como todos os teus servos fizeram. Eis-me aqui. O Senhor, porque na palavra diz que quem irei enviar em meu nome? E aqui estou eu dizendo para Deus, assim como Pedro, assim como todos os outros apóstolos, eis-me aqui, Senhor, me envie. E Ele me trouxe até aqui. Aqui eu estou conseguindo cumprir meu propósito. Tenho encontrado pessoas incríveis, de várias culturas diferentes, de várias partes do mundo, não só aqui dos Estados Unidos, mas várias partes do mundo. Deus tem que ter me conectado com pessoas incríveis e tenho aprendido cada vez mais. Tenho tido o meu tempo de meditação. Aqui eu não tenho muita coisa às vezes para fazer, dou minhas aulas, termino minhas aulas, tenho meu tempo livre. O meu tempo livre eu uso para ler, uso para estudar, uso para aprimorar o meu conhecimento. Aí eu comecei a escutar algumas lives, alguns podcasts do Thiago Brunet, e ele falou sobre propósito. E eu já tinha um propósito na minha vida, que era o jiu-jitsu, trabalhar com jiu-jitsu. Meu propósito, desde que eu comecei com o jiu-jitsu, era estar dentro desse meio do jiu-jitsu. Poder trazer um bem que o jiu-jitsu me trouxe para outras pessoas, entende? Então, a partir desse conhecimento que ele veio me passando, eu comecei a aperfeiçoar minha espiritualidade, aperfeiçoar quem eu sou. E às vezes não é fácil, você tá aqui num outro país, você tá sozinho, você não tem amigos, você tá criando amigos aqui, né? Então não são amigos frequentes como você tinha antes. Então você tá criando uma nova identidade aqui. Eu pelo menos, eu acredito que Deus me deu uma segunda chance para nascer de novo. E até Jesus mesmo fala na Bíblia que só será salvo aquele que nascer de novo. E o nascer de novo não é renascer, morrer e renascer. Nascer de novo é você apagar seu passado, aprender com as coisas do seu passado, porque o passado vai ser apagado dos pecados através do sangue de Cristo. E com isso você poder reescrever uma nova história com Cristo. Então você nasceu de novo através do sangue de Jesus. Então esse foi o meu objetivo, foi isso que eu queria desde o começo ter feito.
e queria cumprir o meu propósito, que uma das coisas que eu falei com Deus foi que se eu conseguisse viver do meu sonho, que era dar aulas, todo momento que eu pudesse eu ia falar sobre Cristo. E aqui estou. Para passar um pouco de conhecimento para vocês do que foi bom para mim. A primeira coisa que eu queria falar, eu fiz várias anotações no meu caderno aqui. Primeiro, vou falar sobre ansiedade. Está em Lucas 12, 22. Eu não lembro de cabeça, mas sempre que você puder, tenha uma Bíblia do seu lado. E às vezes você pensa, mas eu não sou religioso, eu não sou isso. Ler a Bíblia, orar, falar com Deus não tem nada a ver com religião. É um ato que você faz espontaneamente. A oração nada mais é do que uma conversa. Assim como eu estou conversando com vocês, é da mesma forma que eu me comunico com Deus. Claro que com muito mais respeito, com muito mais me pondo no meu lugar, certo? Então, aqui ó, vamos falar primeiro sobre ansiedade, porque quando eu cheguei aqui, eu tive alguns picos de ansiedade, porque tudo novo, você não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem são as pessoas, você fica ansioso. Então, Jesus falou: por isso vos digo, não vos inquieteis por vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis. A vida é mais que comida, e o corpo mais que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam nem ceifam, que nem têm dispensas, nem celeiros, e o Deus os alimenta. Quanto mais vale vós que as aves? E quem de vós poderá, com afã, acrescentar 76 centímetros da sua estatura? O que isso significa? Quem pode, apenas se olhando no espelho, apenas se encarando, pensando nisso, pode acrescentar que seja 6 centímetros da estatura? Então, se eu ficar preocupado, pensando, meu Deus, eu preciso fazer isso, estou preocupado com aquilo. Se eu só pensar nisso, vou resolver? Não vou. Então, Jesus continua: pois se não podeis sequer as coisas mínimas, então se você não pode pensar nas coisas mínimas e resolvê-las só com o pensamento, por que a gente fica ansioso com outras coisas? Como dinheiro, como contas, como o que eu vou vestir, como o que eu vou comer. Isso você não deve se preocupar, você tem que acreditar que as coisas vão acontecer porque você confia em Deus, porque você botou seu caminho em Deus. Você acredita fielmente que Deus proverá tudo. E Jesus continua: considerai os lírios como eles crescem. Eles não trabalham nem fiam. Mas vos digo que nem Salomão, com toda a glória, se vestiu como um deles. E se assim Deus veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Vós, pois, não andeis buscando o que é a vez de comer, nem o que é a vez de beber, nem andeis inquieto. Porque todas essas coisas as pessoas do mundo buscam, mas vosso Pai sabe que necessitai dessas coisas. Mas buscai o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, quando eu li essa palavra, eu ainda sinto aqui o poder que isso tem, de você não se preocupar com as coisas que hão de vir.
Porque Deus já tomou conta de tudo isso. Deus já sabe o que eu preciso. Eu peço algumas coisas para Deus, mas Deus sabe o que eu necessito. Ele às vezes não dá o que eu peço, porque o pastor Anderson sempre fala: se Deus desse tudo o que eu pedisse, eu teria muita coisa que eu não precisasse. Mas Deus dá o que eu necessito. E isso já me sustém. Então, quando eu acreditei nessa palavra e resolvi buscar o reino de Deus, a minha ansiedade foi embora. Eu comecei a confiar mais em Deus, ainda estou no processo ainda de trabalhar isso, de confiar mais ainda, mais e mais e mais, porque isso não é uma coisa que, hoje eu vou resolver confiar em Deus. Não, é como qualquer treino, é como qualquer estudo, é você buscar todo dia. Todo dia tá tentando ser melhor, todo dia tô querendo buscar o reino, todo dia quero ser uma pessoa melhor. Não é, hoje eu decidi, hoje eu sou. Eu tentei várias vezes na minha vida fazer isso. Hoje eu decidi seguir o reino e hoje eu sou do reino. E virava as costas no outro dia e fazia tudo errado, entendeu? Mas agora, acredito por eu ter esse momento de reflexão comigo mesmo, eu comecei a ver que realmente o que importa é o reino de Deus. Porque as outras coisas não. Como que eu posso falar? As outras coisas vão acontecer a qualquer momento. Igual eu sempre falei pra Carol, uma vez a gente tava conversando no carro, ela falou: tá difícil a vida aqui no Brasil e tal, e os nossos planos de ir pra Austrália parece cada vez mais longe, parece que a gente nunca vai conseguir. Eu falei pra ela: olha, meu sonho é ir morar fora do país, trabalhar com jiu-jitsu fora do país. Eu vou continuar com isso, eu não vou fazer outra coisa. Eu vou continuar com esse sonho, eu vou continuar porque foi um propósito que Deus colocou, uma promessa que Deus colocou em minha vida. E vai acontecer. Só que eu não sei como, nem quando, nem a hora. Eu tenho fé que isso vai acontecer. E no mesmo dia aconteceu do mestre Álvaro Romano, me fazer essa proposta de emprego para vir para os Estados Unidos. Eu falei para Carol, é o seguinte, eu falei para você, ia chegar a hora e eu não podia perder a oportunidade. Eu tinha que agarrar com unhas e dentes. E eu tô indo. Eu não vou poder esperar por ninguém. Porque na Bíblia fala exatamente isso. Quando Deus te dá uma ordem, você vai. Você não espera, você vai. Porque se você esperar, pode ser tarde demais. Muitos heróis da fé perderam suas bênçãos porque não foram na hora. Muitos deles perderam a bênção porque não era a hora. Entendeu? Abraão quase perdeu a bênção dele por tentar adiantar uma coisa que não era o que Deus queria. Então, agora meus olhos se abriram, porque eu não quero mais tirar a trave dos olhos de ninguém. Eu quero tirar o cisco, tirar a trave de dentro dos meus olhos, primeiro para eu poder enxergar e depois poder passar para as pessoas. Então, Deus tem feito isso e Ele tem cuidado de mim todos os dias. E a ansiedade, não vou falar que eu não sou livre da ansiedade. Não, eu não sou livre da ansiedade. Não sou. Porque ainda sou humano, como todos nós. Todos somos humanos. E a gente é suscetível a isso. A gente é suscetível às intemperâncias humanas. Jesus, antes de ser crucificado, passou por uma crise de ansiedade, uma crise de pânico. Ele orou, chorou até sangrar. Ele suava com sangue, porque aquilo era algo humano, não era algo divino, mas sim humano. E Jesus foi o Deus que se tornou carne, assim como nós. Então, toda vez que a gente se sentir triste, se sentir fraco,
a gente tem que lembrar que nós somos carne. Porém, esse momento que a gente está passando não pode se perpetuar. Não podemos aceitar essa situação se perpetuar. Então, a gente vai ter que buscar o propósito, a gente vai ter que buscar o nosso propósito, a gente vai ter que buscar a Cristo, a gente vai ter que buscar Deus todos os dias, buscar o reino, para que todo dia eu possa me renovar em Cristo. E a outra coisa, ontem eu até estava conversando com o meu amigo Pedro, e a gente estava falando sobre fé. O que é a fé? A fé, qualquer um pode ter. Pode ser fé em Deus, pode ser fé no homem, pode ser fé na ciência, pode ser a fé em si mesmo. A fé é a fé. Porém, na Bíblia diz em Tiago, deixa eu abrir aqui, Tiago 2, versículo 14. Meus irmãos, que proveito tem alguém se disser que tem fé e não tem obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se irmão ou irmã estivessem nus, estivessem em necessidade do sustento diário, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, não lhe deis as coisas por necessária para o corpo que proveito terá? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu as obras. Mostra-me a tua fé sem tuas obras, e eu te mostrarei minha fé pelas minhas obras. Tu crês que Deus é um, fazes bem. Também os demônios creem e estremecem. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta? Porventura nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar seu filho Isaque? Vê que a fé atuou juntamente com as suas obras, e que a fé se aperfeiçoou em virtude das obras. E cumpriu-se a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso foi-lhe imputado com justiça e foi chamado amigo de Deus. Vede então que o homem é justificado pelas obras e não somente pela fé. E do mesmo modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pela obra, como recolheu os mensageiros e os enviou por outros caminhos? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim a fé sem obras está morta. Essa palavra, ela reforça a palavra anterior sobre ansiedade. Como que eu vou curar a ansiedade? Entreguei meus caminhos a Cristo, mas como eu falei, somos humanos. Se eu só entregar, Deus está na tua mão, e não trabalhar, eu só estou utilizando a minha fé. Porém, eu tenho que criar obras. Minha fé tem que ter obras. Eu tenho que gerar frutos através da minha fé. Então, o que eu fiz? Entreguei meu caminho, tenha fé em Cristo, tenha fé em Deus. A minha ansiedade foi embora agora, porque eu confio no Senhor, eu confio em Deus. Eu sei que estou buscando o reino, porém, se eu simplesmente falar, eu estou buscando o reino e não correr atrás, é uma fé sem obra, é morta. Ou seja, do que adianta eu falar para você, eu vou para os Estados Unidos, eu não sei como, eu não sei quando, eu sei que eu vou. Porém, em nenhum momento eu estudei, em nenhum momento eu me preparei. Nunca ia acontecer. Isso nunca ia acontecer. Apenas a fé não ia acontecer. Por que a minha fé foi recompensada? Por que eu cheguei onde eu cheguei? Porque em nenhum momento eu me acomodei. Quando eu entreguei minha vida a Deus, eu comecei a treinar jiu-jitsu há 15 anos atrás. Há 11 anos atrás eu voltei a treinar jiu-jitsu. Eu tinha parado, voltei. Consegui conquistar minha faixa preta. Continuei estudando, fui para a faculdade, fiz educação física, estudei, fiz vários treinamentos, várias palestras, estudei muito com o Wesley, passei vários dias estudando, trancado no laboratório,
aperfeiçoando meu inglês, porque o professor Wesley me cobrava muito de eu escrever artigos, aprender inglês, falar inglês. E com isso, já nesse começo, as minhas obras que eu estava fazendo através da minha fé já estavam me encaminhando aqui. Porque a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos foi através da faculdade, foi através do Wesley. Ele abriu a porta para mim, ele me ensinou, ele pagou o curso de inglês, ele pagou minhas passagens, a faculdade pagou minha passagem, e eu cheguei até aqui. Consegui meu visto, tudo, e tô aqui. E apresentei, voltei para o Brasil. Se passaram 4 anos, eu continuei estudando, continuei me dedicando, continuei buscando meu propósito. Meu propósito era o jiu-jitsu. Sempre foi o jiu-jitsu. Eu até conversei com ele e falei para ele, professor, eu não vou continuar aqui no laboratório porque eu quero viver do jiu-jitsu. Eu quero fazer algo com o jiu-jitsu. Então, já era meu propósito. E eu viajei para os Estados Unidos, viajei para a Itália, depois disso viajei para a Rússia, viajei para a Irlanda, viajei para vários lugares. E todo momento eu estava fazendo minhas obras, eu estava criando isso. No meio da pandemia, no lugar de eu me acomodar, de eu falar, não, eu não posso mais sair, ai, eu tenho que ficar em casa porque eu vou morrer, ai, isso, ai, aquilo, ficar me lamentando, o que eu fiz? Eu continuei a treinar o meu jiu-jitsu. Eu ia treinar jiu-jitsu com o professor Júlio todo dia. Todo dia não, mas sempre quando ele abria, eu ia sempre que possível com ele. Chamava amigos para treinar na sala da minha casa. Consegui o dinheiro do auxílio que teve auxílio emergencial. No lugar de eu gastar esse dinheiro com outras coisas, eu montei meu próprio tatame. Eu continuei trabalhando, eu continuei improvisando, eu continuei batalhando. E apareceu a oportunidade de eu fazer o curso online com o Álvaro Romano. Eu não tinha dinheiro para isso, porém, tinha pessoas que poderiam me auxiliar. A Carol me ajudou, a gente comprou o curso, eu fiz o curso, fui pagando por mês, deu tudo certo. E não parei de me aperfeiçoar, treinei todo dia, continuo treinando sempre, me aperfeiçoando, estudando. Às vezes eu tenho minha folga, porque o meu tempo às vezes fica corrido aqui da aula e eu tenho que fazer escolhas, ou estudo, ou eu vou treinar. No momento meu foco é aprender. Não só para mim, mas poder fazer isso que estou fazendo agora. Poder repassar conhecimento. Porque o meu propósito, além do jiu-jitsu, é ensinar. E tem muitos amigos meus que estão assistindo agora que devem estar pensando como que ele chegou lá? Como que ele conseguiu chegar nos Estados Unidos? Eu quero fazer o mesmo. Eu sou faixa azul, sou faixa roxa, não sei qual que é a tua graduação, mas você me conhece. E você se pensa dessa mesma forma, eu quero fazer isso também, eu quero viver do jiu-jitsu, quero morar fora. Qual que foi o caminho dele? Meu primeiro caminho foi Deus. Acreditar, confiar em Deus. E o resto, preparação. É a fé, primeiramente é a fé e as obras. Porque não adianta nada eu olhar para a montanha e falar, eu tenho fé que você vai se lançar para o mar. E não agir. A montanha vai ficar lá. Eu tenho que fazer a obra. Eu tenho que chegar lá com dinamite, eu tenho que chegar lá com o que for e fazer a montanha andar. Entendeu? E então é isso, pessoal. A ansiedade, ela só existe porque você está preocupado com coisas que você não tem o controle. Que não vai adiantar nada você pensar. Você vai continuar ansioso e não vai resolver. Então, esqueça o que passou, esqueça o que está acontecendo, coloque seu caminho em Deus,
busque o reino, busque Cristo e não pare de estudar, não pare de se preparar, vai treinar, vai fazer o que for que não preciso para você chegar lá. Agora eu tenho meu propósito, agora eu tenho que aperfeiçoar meu propósito, eu tenho que melhorar minhas condições, eu tenho que crescer intelectualmente, eu tenho muita coisa ainda para aprender. Porém, eu não vou ficar ansioso com o dia da manhã, porque tudo vai se resolver. Eu só tenho que estar preparado para quando chegar o momento. Beleza, pessoal? É isso que eu queria falar com vocês. Muito obrigado. Espero que vocês gostem do conteúdo. E é isso aí. Se gostar, fazer sentido para você e você quer compartilhar com alguém, manda aí para os teus amigos. Curte o vídeo aí, se você gostou do que eu tô te passando. E é isso aí, pessoal. Obrigado e mantenha fé. Se mantenha trabalhando e focados no que vocês querem, tá bom? Que Deus abençoe a todos. Nos vemos na próxima. Valeu!